Olá, seja muito bem-vindo ao Arquivo. Hoje a gente vai fundo na complexa e violenta história do crime organizado no Rio de Janeiro. É uma história de poder que não ficou só na cidade, não. Ela acabou se espalhando pelo Brasil inteiro e, olha, molda nossa segurança e a vida de milhões de pessoas até hoje. 1 milhão! Esse é o número de pessoas assassinadas no Brasil em menos de 30 anos. É um número que choca, né? Os especialistas chegam a dizer que são números de guerra, mesmo sem o país ter uma guerra declarada. É com esse peso, com esse custo humano gigante que a gente começa a nossa análise. Para a gente entender como esse quebra-cabeça se monta, nós vamos seguir um roteiro com 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai entender o tamanho do problema, a escala da violência. Depois, vamos voltar lá no comecinho, na origem de tudo com o jogo do bicho. Na sequência, a gente vê a ascensão dos grandes comandos do tráfico, entende como as milícias surgiram e, por fim, a gente amarra tudo isso vendo como crime e política se misturam hoje. Olha, essa crise de violência não é de hoje, não. A coisa começou a ficar séria mesmo lá nos anos 80. Para se ter uma ideia, as taxas de homicídio no Rio de Janeiro praticamente dobraram, pulando de 25 para quase 50 mortes para cada 100 mil pessoas. E o pior é que esse padrão que começou no Rio, infelizmente acabou se espalhando para a maior parte do Brasil nas décadas seguintes. E o que será que alimenta esse ciclo de violência sem fim? A resposta, em uma palavra, é impunidade. Pensa só. Pesquisas mostram que um assassino no Rio de Janeiro tem 85% de chance de nunca ser descoberto. É muita coisa. Isso significa, na prática, que a imensa maioria dos crimes fica sem solução, o que acaba sendo um convite para que a violência continue. Mas para entender como o crime se tornou algo tão estruturado, a gente precisa voltar um pouco no tempo. O primeiro grande modelo de crime organizado no Rio não foi o tráfico de drogas, foi o jogo do bicho. Pois é, uma atividade que para muitos parece até folclórica, mas que na verdade criou o manual de instruções para todos os grupos que vieram depois. E a estrutura deles era genial de tão simples. Lá no topo ficava o banqueiro, o chefão que garantia o pagamento dos prêmios. Abaixo dele vinham os gerentes, que controlavam as áreas, os territórios. E na base, na rua, estavam os apontadores, que eram o rosto do jogo, o contato direto com quem apostava. Foi essa hierarquia que, pela primeira vez, estabeleceu o controle de território e as redes de lealdade, que viraram a marca do crime organizado. E aqui está o grande paradoxo do bicho. Era uma atividade ilegal, clandestina, mas que funcionava na base da confiança. Aquela famosa frase, vale o que está escrito, era lei. Era garantia de que se a pessoa ganhasse, ela ia receber o prêmio. E foi essa reputação de honestidade, mesmo sendo um jogo ilegal, que foi a chave para o sucesso e para a sobrevivência dele por mais de um século. Só que o poder dos bicheiros foi muito além do jogo. Eles se tornaram uma espécie de patronos da cultura popular, sabe? Financiavam escolas de samba, clubes de futebol, mas ao mesmo tempo, por trás dos panos, eles estavam construindo uma teia gigantesca de corrupção, colocando policiais, juízes e políticos na folha de pagamento para garantir proteção e, claro, expandir o poder deles. Aí a gente dá um salto no tempo, chega nos anos 80 e o cenário do crime no Rio muda da água para o vinho. O modelo do jogo do bicho, que era relativamente pacífico, dá lugar a uma força nova, muito mais violenta e armada até os dentes. E o mais curioso é que essa força não nasceu nas ruas, nasceu dentro do sistema penitenciário. A origem do Comando Vermelho é um momento decisivo nessa história. O que aconteceu foi o seguinte: durante a ditadura militar, o sistema prisional juntou na mesma cela presos comuns, como assaltantes de banco, e presos políticos. Nessa convivência forçada, os criminosos aprenderam com os militantes táticas de organização e coesão. E foi esse know-how que eles levaram para fora da cadeia para montar uma estrutura hierárquica e dominar o tráfico de drogas. O que veio depois disso foi uma guerra sangrenta por território. O Comando Vermelho cresceu, mas logo surgiram rachas e grupos rivais, como o Terceiro Comando e os Amigos dos Amigos. O resultado? Uma fragmentação total. Essa tabela, que é de 2009, já mostrava uma cidade fatiada, dividida, onde a briga por cada beco era com fuzil e granada. E repare só, um novo ator, as milícias, já aparecia dominando a maior parte do território. A partir dos anos 2000, um terceiro e talvez mais complexo ator entra em cena: as milícias. Se os comandos do tráfico nasceram de uma falha do Estado em controlar as prisões, as milícias nascem de dentro do próprio Estado, formadas por agentes estatais. Mas afinal, o que é uma milícia? Não é só um grupo armado qualquer. Para ser caracterizada como milícia, precisa ter 5 elementos juntos. Eles controlam um território, usam a força para isso, têm o objetivo de lucrar, vendem um discurso de proteção
E o fator principal, o que define tudo, é a participação de agentes do Estado. E as diferenças entre os comandos do tráfico e as milícias são enormes. Enquanto os traficantes lucram com a venda de drogas e a relação com o Estado é de confronto ou suborno, o arrego, as milícias vêm de dentro do Estado. O negócio principal delas é extorquir serviços da população, gás, internet, a tal segurança, e a tática não é o confronto, mas sim a infiltração no poder público. E com tudo isso, a gente chega ao cenário de hoje. Um cenário onde toda essa história se encontra e se mistura. Atualmente, as fronteiras entre o crime, a política e a segurança pública estão cada vez mais borradas, o que cria uma crise extremamente complexa. Para a gente entender o presente, é só olhar para eventos trágicos e recentes. Mega operações policiais com um número altíssimo de mortos se tornaram recorrentes. E esses episódios não mostram só a violência do confronto. Eles escancaram a profunda divisão que existe na sociedade sobre como lidar com esse problema. E embora os números de mortos em operações recentes possam chocar, essa letalidade policial altíssima não é novidade não. Os dados mostram que uma política de confronto tem sido a norma há muitos anos, com picos de violência que se repetem de tempos em tempos. Essa divisão da sociedade fica muito clara nas redes sociais. De um lado, quase 46% das menções descrevem essas ações como chacina, uma política de extermínio. Do outro, 41% defendem a ação como uma resposta necessária de guerra contra o crime. São duas visões de mundo completamente opostas sobre a mesma realidade. Além da guerra armada, a batalha hoje também é financeira. Uma das estratégias do Estado é tentar asfixiar economicamente as facções. Um caso emblemático foi o da refinaria de Manguinhos, interditada por suspeita de uma sonegação bilionária e de ter ligações com o crime. Isso mostra muito bem como esses grupos se infiltram na economia legal para se financiar. O conceito que amarra tudo isso é o de mercadorias políticas. Isso acontece quando o próprio poder se torna um produto que pode ser negociado. O poder de corromper, de extorquir, de vender proteção. É esse mercado invisível de poder que, no fim das contas, sustenta tanto o tráfico quanto as milícias. Isso nos leva à pergunta final, e talvez a mais difícil. Se o crime não é só sobre criminosos, mas sobre um mercado de poder que se infiltra nas instituições, que vende proteção e corrupção, como uma sociedade consegue quebrar esse ciclo vicioso? A resposta certamente é tão complexa quanto a própria história que a gente acabou de ver. Para continuar a entender temas complexos como este, não se esqueça de se inscrever no canal, curtir esta análise e compartilhar com quem também possa se interessar.